Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do canal Cálculo ao seu alcance e hoje vamos falar sobre derivadas logarítmicas. Relembrando da última aula, o que é uma função exponencial? É uma função definida por um f de x igual a elevado a x, onde x pertence aos reais e a é maior do que zero e diferente de 1. Uma função exponencial pode se comportar de duas formas diferentes. Ela pode ser decrescente, quando a está entre 0 e 1, e ela pode ser crescente, quando a é maior do que 1. Se na função exponencial nós temos um x igual a elevado a y, invertemos o x com y, onde a é maior do que zero e a é diferente de 1 e o y pertence aos reais, então o logaritmo de x na base a igual a y é o expoente ao qual deve se elevar a base a para se obter x. Por exemplo, se a gente quer o logaritmo de 0,001 na base 10, isso significa o quê? Qual é o valor que temos que elevar 10 para se obter o 0,001. No caso, é o menos 3. E uma função logarítmica ela pode se comportar de duas formas diferentes. Ela pode ser uma função crescente, quando a é maior do que 1, ou ela pode ser decrescente, quando o a está entre 0 e 1. A função logarítmica ela é o inverso da função exponencial. Relembrando o número de Euler, se a gente quiser um número a tal que a inclinação da reta tangente no ponto 0,1 da função exponencial seja igual a 1, então nós temos o número de Euler, que é aproximadamente 2,71828. Então a gente viu na aula de derivadas exponenciais que o resultado do limite de h tendendo a zero de e elevado a h menos u sobre h é igual a 1. E a gente vai tentar calcular um novo limite a partir disso. Então a gente vai chamar o e elevado a h menos u de u, e por consequência, se a gente quiser isolar o h, a gente soma 1 do lado esquerdo e do lado direito, ficaria 1 mais 1 igual a e elevado a h, e aí a gente faz o logaritmo natural dos dois lados, então a gente vai obter que o h ele é o logaritmo natural de 1 mais 1. Então, substituindo, a gente tem u, a gente fica com 1 em cima, e o ln de 1 mais u embaixo igual a 1, com u tendendo a zero. Vamos lembrar de uma propriedade do limite. Se o limite de x tendendo a do f de x é igual a L, então a gente pode dizer que o limite de x tendendo a de 1 sobre f de x é igual a 1 sobre L. Então ficaria o limite de u tendendo a zero de 1 sobre u, ln de 1 mais u, igual a 1. 1 sobre 1 é o próprio 1. Vamos usar outra propriedade de logaritmo. Se a gente tem o log de b na base a e o b está elevado a c, então a gente pode reescrever isso como c vezes o log de b na base a. Nesse caso, como temos 1 sobre u, a gente pode colocar esse 1 sobre u no expoente de 1 mais u. Então vai ficar o limite de u tendendo a zero do ln de u mais u elevado a 1 sobre u igual a 1. Aplicando a exponencial dos dois lados, a gente vai ter que o limite de u tendendo a zero de 1 mais u elevado a 1 sobre u é igual ao número de Euler. E relembrando, log de x na base e é o logaritmo natural de x. Agora, indo para as derivadas, a gente vai descobrir qual é a derivada do logaritmo na base e, ou seja, qual é a derivada do logaritmo natural. Vamos começar pela definição formal de derivada. O f' de x vai ser o limite de h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Então, a gente vai aplicar a função, então ficaria o limite de h tendendo a zero do ln de x mais h menos o ln de x sobre h. Então vamos usar mais uma propriedade. Se a gente tem o log de b sobre c na base a gente pode reescrever isso como o log de b na base a menos o log de c na base a. Então, reescrevendo o limite, a gente chega aqui o limite de h tendendo a zero do ln de x mais h sobre x sobre h. A gente pode reescrever isso como ln de 1 mais h sobre x sobre h. Então vamos dizer que o u é igual a h sobre x. A gente vai chamar o h sobre x de u. E por consequência o h é igual a u vezes x. Então vamos fazendo a substituição. A gente tem o ln de 1 mais u sobre ux. A gente pode reescrever isso separando. Então 1 sobre x vezes 1 sobre u vezes o ln de 1 mais u. Como 1 sobre x ele não depende de u, então ele pode sair do limite, ficando 1 sobre x, limite de u tendendo a zero, de 1 sobre u, ln de 1 mais u. Utilizando novamente a propriedade do logaritmo, o log de b elevado a c na base a é c vezes o log de b na base a. Então, reescrevendo, temos 1 sobre x, limite de u tendendo a zero, do ln de 1 mais u, elevado a 1 sobre u. Como a função ln de x ela é contínua para todo x maior do que zero, e como 1 mais u elevado a 1 sobre u também é maior do que zero,
Então a gente pode aplicar a propriedade que o limite do logaritmo é o logaritmo do limite. Então nesse caso a gente vai ter 1 sobre x, ln do limite de u tendendo a zero, de 1 mais u elevado a 1 sobre u. E esse resultado a gente já sabe, esse valor é o número de Euler. Então temos 1 sobre x, logaritmo natural do número de Euler. Esse resultado é igual a 1, então nós temos que a derivada do ln de x é 1 sobre x. Agora vamos tentar calcular a derivada da função logarítmica para qualquer base A. Então podemos fazer o f' de x é igual a d sobre dx log de x na base A. Vamos usar uma propriedade de mudança de base. Então se a gente quiser escrever o log de b na base A em outra base, a gente pode fazer o log de b numa base C sobre o log de A em uma base C. Então vamos reescrever isso como o log de x na base E sobre o log de A na base E. Então temos o logaritmo natural de x sobre o logaritmo natural de A. Como o logaritmo natural de A não depende de x, ele pode sair da derivada. Então a gente vai ter 1 sobre o ln de A vezes a derivada do ln de x. Como a gente acabou de calcular esse resultado, então a gente tem que a derivada do log de x na base A é 1 sobre x vezes o logaritmo natural de A. Vamos fazer alguns exercícios. A derivada do log de x na base 2 é 1 sobre x vezes o logaritmo natural de 2. A derivada do seno do ln de x, vamos lembrar da regra da cadeia. Então, se f de x é uma gh de x, então a f' de x é o g' da h de x vezes h' de x. Nesse caso, a gente vai derivar primeiro o seno, né? Então, a derivada de seno é cosseno. Então, vai ser o cosseno do ln de x vezes 1 sobre x. Derivada da raiz quinta do ln de x. Então, vai ficar 1 sobre 5 elevado a menos 4 quintos vezes 1 sobre x. Então, isso vai ficar 1 sobre 5 vezes x vezes o logaritmo natural de x elevado a 4 quintos. O log de x elevado ao cubo mais 1 na base 10. Então, isso vai ser 1 sobre x elevado ao cubo mais 1 vezes o logaritmo natural de 10 vezes 3x ao quadrado. O logaritmo natural do logaritmo natural de x. Então, isso vai ficar 1 sobre o logaritmo natural de x vezes 1 sobre x. Então, fica 1 sobre x ln de x. O log de 2 mais seno de x na base 10. Então, isso vai ficar 1 sobre 2 mais seno de x vezes o logaritmo natural de 10 vezes o cosseno de x. Espero que vocês tenham entendido as derivadas logarítmicas. Obrigado a todos e até a próxima.